Olá, eu sou a Cláudia Carleto e você, a partir de agora, fica comigo no Panorâmica. E nós vamos rever o que de mais importante aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo nessa semana. O Panorâmica está no ar. Os deputados aprovam o Programa de Regularização Ambiental das Propriedades Rurais Paulista. E foi aprovado também o projeto que autoriza a criação de diretoria de enfermagem na rede hospitalar pública. O repórter Mauro Friesman preparou um resumo dos trabalhos em plenário dessa semana. O projeto, de autoria do deputado Barros Munhoz, do PSDB, líder do governo na Assembleia, regulamenta o Código Florestal Federal em São Paulo. O projeto recebeu 65 votos a favor e 2 contrários, dos deputados Carlos Gianazzi, do PSOL, e Rafael Silva, do PDT. A matéria foi aprovada na forma de uma emenda aglutinativa, com sugestões parlamentares e que substituiu o texto original da proposta. O deputado Barros Munhoz afirmou que a aprovação do projeto resultará no plantio de 1.700.000 árvores em todo o estado, preservando as matas ciliares. O PT defendeu a aprovação de emendas que garantissem que a compensação ambiental fosse feita apenas em território paulista e não em outros estados. Mas estes destaques foram rejeitados por 45 votos a 16. Também foi aprovado na Assembleia projeto da deputada Sara Munhoz, do PCdoB, que autoriza o governo do estado a implantar a diretoria de enfermagem na rede hospitalar pública. Os projetos ainda precisam ser sancionados pelo governador Geraldo Alckmin. A chegada do metrô à região do ABC foi tema da conversa com o deputado Orlando Morando, do PSDB, no programa Por Dentro da Política. Deputado, por falar em obras de infraestrutura, o senhor ativo, membro efetivo da Comissão de Transportes, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do monotrilho, o metrô do ABC, a linha Bronze 18, é isso? Perfeitamente, Jorge. Vamos falar sobre o investimento que está sendo feito, o alcance, ela vai sair dos trilhos já consolidados da estação Tamanduateí, dialogando com a linha verde, que já está pronta e operante. Ela vai chegar até o centro de São Bernardo, de Djalma Dutra, é isso? Vamos falar um pouco dessa obra, deputado? Hoje nós temos a linha 2 do metrô, que chega até a Vila Prudente, antes ela passa pelo Tamanduateí. Exatamente. No Tamanduateí você já tem a integração, então, da linha 2 verde e da linha 10 turquesa da CPTM. Então é um terminal ali integrando CPTM e metrô. De lá sairá a linha 18 Bronze. Então ela sai do Tamanduateí, passa por 3 estações até chegar à estação de Djalma Dutra, que chega no centro de São Bernardo, muito próximo à Igreja Matriz de São Bernardo do Campo. Antes ela passa pela Guido Aliberti, cortando toda a parte baixa de São Caetano. Depois ela entra na Avenida Lauro Gomes, que de um lado é Santo André, de um outro lado é São Bernardo. E chega na estação de Djalma Dutra. A licitação foi feita pelo governo do estado. Aliás, agradeço muito ao empenho do governador Geraldo Alckmin, que foi um compromisso dele na campanha passada e cumpriu este compromisso. O grupo ganhador é o consórcio integrado ABC, composto por diversas empresas na área da construção civil e empresas que têm tecnologia em operação de metrô. Sim. No caso aqui, é a empresa ganhadora que opera o metrô de Buenos Aires, Biogio. É uma empresa espanhola que aqui na América Latina opera o metrô de Buenos Aires. O investimento é de 4,2 bilhões de reais e o prazo para ter a obra concluída será de 48 meses. Sim. O contrato foi assinado dia 22 de agosto. Eles têm um prazo de 120 dias para iniciar o processo que começa com as desapropriações, depois a parte de obra civil e, por último, a operação da linha 18 Bronze. Então, foi uma grande conquista para o Grande ABC. À época, quando o projeto foi votado aqui na Assembleia para garantir os investimentos, eu fui o relator da lei. Aliás, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa equação, dessa engenharia financeira que vai fazer uma obra desse porte, 4 bilhões e 200 milhões de reais. Exatamente. O processo começou quando a Secretaria mandou para a Assembleia um projeto de lei pedindo autorização para contrair empréstimos do BID, BNDES e da própria Caixa Econômica Federal. Eu fui relator do projeto, num prazo recorde, em menos de 30 dias o projeto saiu aprovado da Assembleia Legislativa. A partir disso, a Secretaria dos Transportes, junto com a Secretaria de Planejamento, começaram a fazer a montagem financeira e buscou-se uma alternativa de trazer capital privado, daí vem a PPP. A PPP, que é uma parceria público-privada. Então, como funciona a parceria? Aquele que faz com que o governo invista o menor valor, automaticamente acaba sendo o grupo ganhador. Neste caso, foi este consórcio integrado ABC.
Para quem não sabe como é que funciona a PPP, a linha 4, amarela do metrô, já funciona nesse regime de PPP, ou seja, já existe expertise dentro da Secretaria de Transportes Metropolitanos do funcionamento de uma parceria público-privada na área de transportes. É que a linha 4, a PPP, consiste só no material rodante. A parte de infraestrutura foi feita com recursos do Tesouro pelo metrô. A PPP que se associa e se assimila a esta é a da linha 6, que sai do centro e vai até a Brasilândia. Então, 100% da operação e da construção é feita pela iniciativa privada. O governo começa a dispor de capital a partir do momento que começa a ter operação. Sim. Aí, na verdade, ele começa a pagar as parcelas provenientes. É uma montagem muito inteligente. Você traz capital privado para investir numa área que tem uma grande deficiência na região metropolitana, que são os transportes urbanos, em especial o transporte sobre trilhos. Então, São Paulo hoje nós já temos 2 PPPs em execução. A Comissão Estadual da Verdade entregou o relatório parcial das atividades deste ano. Instalada em 2012, a comissão realizou até hoje 149 audiências públicas, que coletaram depoimentos e documentos sobre 167 casos de mortos e desaparecidos políticos no estado de São Paulo. O relatório apresentado reconhece e homenageia os esforços da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e traz recomendações de reformas legislativas, institucionais e de justiça. O quadro dos atingidos pela ditadura militar é muito maior que os desaparecidos políticos e mostra que é um regime que, de fato, ia contra as normas do Estado de Direito, ia contra as violações de direitos humanos e que a própria ideologia da doutrina de segurança nacional era incompatível com o Estado de Direito. O legado dessa ditadura permanece. Há um legado legislativo, por isso nas suas recomendações, recomendações de reforma legislativas. Há um legado institucional, por isso recomendações para a reforma institucional do Estado brasileiro, de instituições nacionais, instituições estaduais, e há principalmente um legado assim, cultural de impunidade, que permanece, porque a impunidade dos torturadores da ditadura, ela se reflete na impunidade dos torturadores de hoje. Então, se o desaparecimento forçado e a ocultação de cadáveres foi um crime típico das ditaduras militares no Brasil e na América Latina, esse crime permanece, porque permanece a militarização da segurança pública. Então, esse trabalho deve continuar para resolver, porque a resolução desse passado é também um aperfeiçoamento da democracia no presente. Para o deputado Adriano Diogo do PT, presidente da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, desafios foram vencidos. Valeu a pena, né? E também não é uma comissão na forma da lei, como a estadual de Pernambuco ou do Rio de Janeiro, que são comissões muito bem estruturadas e apoiadas pelos governos estaduais. A comissão só se encerra no ano que vem. O relatório final deve ser entregue no mês de março e vai trazer capítulos temáticos, perfis dos mortos e desaparecidos, as transcrições das audiências e os documentos analisados. Isso aí é um relatório parcial, tendo em vista a continuidade dos trabalhos até 15 de março e na perspectiva de algum organismo nacional permanente ou transitório continuar esses trabalhos, né? Então, nós acreditamos que esse trabalho não encerra, ele só está começando. A Assembleia Legislativa sediou a cerimônia de entrega do Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos. Essa é a 18ª edição do prêmio, presidida pelo deputado Adriano Diogo do PT, que tem como objetivo homenagear pessoas que lutaram e ainda lutam pela liberdade e pelos direitos humanos para a construção de um mundo melhor. Santo Dias era um militante defensor da classe operária. Ele foi assassinado durante a greve dos metalúrgicos de São Paulo em 1979. 35 anos após sua morte, fica o exemplo e a determinação de um homem que lutou por seus direitos. Foi, sem dúvida alguma, um grande militante na defesa dos direitos sagrados da pessoa humana, contra toda a discriminação, integração do negro, do povo indígena, da classe trabalhadora, de um sindicato realmente combativo e desvinculado de interesses secundários, de um anseio de liberdade enorme no coração. O padre Luiz Giuliani
Italiano que vive há 50 anos no Brasil, relembra momentos da vida do amigo e companheiro de luta. Além de estabilizar entre nós uma luta por um mundo melhor, para um mundo mais justo, mais fraterno. Mas a começar de casa, mas não ficar só em casa, partir junto com todos para fazer as coisas grandes. O advogado Belisário dos Santos Júnior, outro homenageado com o prêmio, já ocupou vários cargos em comissões e associações de direitos humanos. É um defensor dessa luta. Em alguns momentos aflora a necessidade de homenagear os advogados. Esse é um deles, né? Então eu tomo essa homenagem como homenagem aos advogados e vou partilhar com eles esse prêmio. O deputado Bruno Covas falou da importância do Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos, entregue aqui na Assembleia Legislativa. As pessoas que estão sendo homenageadas hoje estão sendo homenageadas com muito carinho, com muito respeito pelos deputados aqui da Assembleia. É a única comenda oferecida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e são pessoas que, sem sombra de dúvida, são exemplos para toda a população paulista e para a população brasileira seguir. Ele é um marco tão fundamental na história do povo brasileiro que ele já nasceu com o nome de santo, né? Imaginou? O cara já nasce. Aí os caras falam, olha a cara dele, ó, cara de mártir. Quantos livros você leu esse ano? Se foi menos de 4, saiba que você está abaixo da média nacional. A repórter Silvia Garcia conversou sobre isso com especialistas no Assembleia Debate dessa semana. Eu falei no início agora que existe uma média de 4 livros lidos pelos brasileiros, que foi o que saiu na pesquisa. Na verdade, isso é de 2011. Em 2014, que acabou de sair uma quentinha do forno, diminuiu essa média. Está de 2 a 3 livros, mais ou menos, lidos pelos brasileiros. O que está acontecendo, gente? Quem quer começar a falar aqui? Karen, o que está acontecendo? Você começou falando sobre será que a tecnologia tem alguma coisa a ver com isso, né? Eu não sei se a tecnologia tem alguma coisa a ver com isso. Eu acredito que a tecnologia ela trouxe novas ferramentas para a pessoa ler, enfim, até como os e-books, os tablets, enfim. Mas eu acredito que o problema vem mais para trás mesmo. Vem mais para trás. De educação ali de base, do exemplo, do incentivo. A sua área de biblioteconomia, exatamente o que você faz, Karen? Eu trabalho na biblioteca da Assembleia Legislativa e hoje eu trabalho especificamente na biblioteca digital. Na biblioteca digital? Na biblioteca digital. Então você já tem influência sobre isso? Já. Ou não, né? Ou não. Espera aí que daqui a pouquinho eu chego mais aqui. O que está acontecendo? O brasileiro está parando de ler? Está com preguiça? Está sem tempo? O que está acontecendo, Cláudio? Olha, Silvia, eu acho que a questão dos últimos anos, né, principalmente da década de 70 para cá, quando eu falo últimos anos que sociólogo, historiador, pensa tudo em grande escala, né? Mas dos últimos 40, 30 anos para cá, você tem uma aceleração, né, na cabeça das pessoas por causa da tecnologia, sim, né? Tá tudo muito efêmero, né? Isso, cada nova tecnologia, ela insere uma nova velocidade, isso é fácil de entender pelas máquinas, ela acaba colocando no nosso cotidiano. As pessoas estão acordando hoje com WhatsApp, com Facebook, com 20 mil mídias ao mesmo tempo, onde você tem poucas informações e rápidas informações com textos mais superficiais, né? Isso vai ter um impacto para pessoas das novas gerações, que nascem com textos curtos, né? Então a dificuldade vai ser direto nos textos longos. Você trabalha onde, Cláudio? Eu trabalho na FMU, sou professor da FMU. Você é professor? Da FIANFAM. Então eu imagino que você deva ter esse espelho do que está acontecendo descarado ali, né? Claro, a gente tem alunos que têm... Com a escrita dos alunos, sim, com a... todos, né? Isso não é uma... Sim. Isso não é uma coisa de uma universidade ou de outra, é de todas as universidades. Você pode pegar qualquer professor, desde a USP, ou você vai ver pesquisas iguais nos Estados Unidos ou na Europa. Isso não é uma coisa que acontece só no Brasil. O fenômeno também chega aqui, né? É claro que aqui a gente tem uma dificuldade por toda a nossa questão sociocultural e todas as nossas dificuldades, mas isso não é uma coisa, um privilégio só do nosso país, não. Você concorda com isso, Luciano? Concordo, eu acho que o impacto da tecnologia não recai exatamente sobre a forma de se ler, né? Mas em relação à nossa vida em geral, né? Acho que dá para a gente desenvolver isso aí ao longo do programa. Agora, bem, a pesquisa fala exatamente da diminuição da leitura de livros, né? Isso, de livros. Talvez não seja exatamente de ler. De ler, né? Mas há uma transformação na forma de produzir, de consumir a leitura, né?
Essa modificação não necessariamente é negativa ou positiva, mas é uma modificação. Né? Agora, é engraçado que eu tenho dados aqui que, para chegar nos indicadores de leitura e traçar o comportamento dos mais de 5 mil entrevistados, lembrando que nós estamos falando de uma população de milhões aqui no Brasil, mas quando se faz pesquisa, você tem exatamente números assim, 5 mil, 1.000 e poucas pessoas, mas eles escolhem a dedo essas pessoas que são pesquisadas para poder refletir o que está acontecendo na sociedade no geral. Essa pesquisa também mostrou que o maior número de leitores não está na região Sudeste. Eu achava que estava aqui, até pelo desenvolvimento da região. Está no Centro-Oeste. O que acontece lá que não acontece cá, Kari? Não sei, eu vi também que no Nordeste subiu bastante, né? E o Norte é onde está mais baixo. Eu li alguma coisa, eu não sei dizer exatamente, mas no Nordeste teve um incentivo maior, né? Mais pessoas voltando para a escola e que isso modifica também. O deputado Barros Munhoz, do PSDB, recebe uma homenagem super especial da Assembleia Legislativa. E como conviver com câncer depois de saber que o paciente tem a doença? O Panorâmica faz uma paradinha rápida. Eu volto já já. Não sai daí. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento começou a discutir o orçamento de 2015. Mas por conta do tempo usado na leitura do voto em separado apresentado pela oposição, os trabalhos serão retomados na semana que vem. 204 bilhões de reais. Este é o número para o orçamento 2015. Este também é o número que está causando muita discussão na Assembleia Legislativa. A quinta reunião começou com a leitura do relatório feita pela Situação. 1.679 emendas do deputado. Nele foram apresentadas 9.679 emendas para aprimorar o orçamento do ano que vem. 250 milhões de reais seriam remanejados e divididos por várias áreas: cultura, agricultura, construção de rodovias, vicinais, entre outros. Logo depois da leitura, a oposição rebateu com um novo relatório para o mesmo orçamento. Na tentativa de fazer pressão em cima da bancada do governo, uma a uma das 117 páginas começaram a ser lidas. 30 minutos, 2 horas, 3 horas e a leitura só estava na página 26. A reunião, que começou às 11 horas da manhã, teve uma duração de 4 horas e 10 minutos, com a leitura do relatório feito pela oposição. Ela só terminou depois que todos decidiram continuar essa leitura na próxima terça-feira, às 2h30 da tarde. Não acabou, né? Tanto é verdade que o pessoal comeu um lanchinho por aqui mesmo, não deu nem tempo de almoçar. Nós vamos retomar isso na terça-feira, às 11 horas da manhã. Mas é importante essa leitura, porque ela é esclarecedora também. O certo é que a comissão trabalha bem, é certo que temos divergências internas, mas uma coisa que eu quero insistir, o direito à oposição a se manifestar está consagrado no regimento e consagrado na Constituição, né? E o papel nosso é ficar aqui. A luta pela implantação do Parque dos Búfalos na Zona Sul de São Paulo foi o tema do debate do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, no programa Assembleia Convida dessa semana. Como que surgiu o Parque dos Búfalos e qual é a real ameaça que existe hoje contra esse parque, que é um verdadeiro paraíso ecológico aqui, a alguns poucos quilômetros aqui da Assembleia Legislativa. Wesley, como que surgiu o Parque dos Búfalos? Olá, telespectadores da TV Assembleia. O Parque dos Búfalos ele surgiu há mais de 40 anos com a ocupação cultural e por lazer da população local. A população ela faz uso dessa área integralmente de diversas formas, deputado. Revoada de pipa, parapente, tem ciclismo, motocross, tem muita coisa que acontece dentro do Parque dos Búfalos. Era uma área que era da Bombril antigamente, e ela foi arrendada para a incorporadora Ingaí, né?
são 30% de área privada, o restante pertence ao Departamento de Água e Energia do Estado de São Paulo. E a área ela é protegida por essa sociedade há muito tempo. A sociedade ela cuida, ela recolhe lixo de lá de dentro, ela cuida das nascentes, quando há algum soterramento, queimas de árvores, a população vai lá e contém, porque os bombeiros não chegam a tempo de salvar os animais. Então a gente age dessa forma, protegendo a área também contra a ocupação por moradia nessa região, porque nós entendemos que essa área não é para moradia em meio a 70 mil habitantes, que é o entorno desse parque. E a área ela nos contempla a possibilidade de suprir as demandas por lazer e cultura numa região totalmente esquecida pelos órgãos públicos. Lá nós não temos sequer um equipamento de cultura, nós não temos SEIs ou EMFs, a gente não tem escola o suficiente para essa população e essa área é a possibilidade de Cidade Ademar ter um espaço de lazer. E é isso que nós estamos fazendo há 40 anos. Durante muitas gerações, nós estamos ocupando essa área para suprir essas demandas que, infelizmente, o poder público não nos contempla. Lá, essa área fica no Jardim Apurá, que é uma área totalmente já ocupada ali, o Jardim Apurá, toda a região em torno está ocupada. A única área não ocupada é exatamente o Parque dos Búfalos. Como que vocês conseguem manter ainda o espaço sem nenhum tipo de ocupação? Ocorreram já no passado algumas tentativas de ocupação? Tentaram ocupar a área? Muitos pessoas de fora, por exemplo. Muitos projetos estão ali dentro. Temos muitas ONGs que estão participando na organização. Tem mesmo o pessoal da moradia local, são um grupo de moradores da região, que se uniram para orientar as pessoas a não invadirem o espaço. Temos pessoas que desenvolvem projetos culturais dentro do espaço, dentro do parque, dentro do pasto. E com isso, mostra para as pessoas a importância que é aquela área para a população e para a região do Apurá do Pedreira. Porque, que nem o Wesley aqui mesmo disse, aquela região, no momento, é o único espaço verde em Cidade Ademar, Pedreira. As pessoas entendem que aquilo ali já é um parque. Há muito tempo, há mais de 40 anos, já tem ocupação da parte cultural. Então, os moradores ou pessoas que vêm de fora já entendem que lá é um parque. Então, não há motivos para ocupação de moradia. As pessoas zelam por aquele espaço, porque a questão vida, nós precisamos de casa, mas também nós precisamos de quê? Água, ar, natureza, e tudo isso está em volta de nós. Então, a população do Jardim Apurá Pedreira já entende. O Parque dos Búfalos já existe e nós estamos zelando por ele. Tanto é que nós fazemos movimentos, mutirões de limpeza do espaço, fazemos mutirão para plantação de árvores. Então já existe um movimento totalmente centrado, totalmente que cuida do espaço. O único parlamentar a ocupar 2 vezes a presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Barros Munhoz, do PSDB, ganhou uma homenagem. A repórter Silvia Garcia conta o que é. A Galeria de Ex-Presidentes da Alesp recebeu mais um quadro nesta semana. O deputado Barros Munhoz, do PSDB, ocupa agora a posição de número 48. Presidir um parlamento como o paulista é uma honra inimaginável. Essa é uma casa de conflitos, é uma casa de brigas de vez em quando, é uma casa de desavenças de vez em quando, de muita discussão, mas é uma casa também de uma convivência fraterna e extremamente humana. Eu entro na Assembleia todo dia como se estivesse entrando na minha casa. Então é uma honra inimaginável deixar aqui, eu que venho de vez em quando admirar as fotos dos ex-presidentes, a minha foto na Galeria de Ex-Presidentes. De 2009 a 2013, tempo de sua gestão na presidência, foram aprovados 572 projetos de lei em mais de 1.000 sessões realizadas. O Barros tem uma história muito bonita, né? O Barros já foi secretário de Estado, foi subprefeito como eu também, mas muito mais do que isso, foi ministro da Agricultura. Então ele tem uma história política maravilhosa, é uma pessoa muito querida na cidade dele e ele é muito querido por onde passou. Nos anos à frente da casa, o prazo de discussão dos projetos de lei diminuiu.
Todos os arquivos históricos foram digitalizados. Mais de 70 projetos para o funcionalismo foram realizados e reajustes salariais. Fiz questão de comparecer aqui para fazer esse registro, agora que ele já não é mais presidente, a gente deve homenagear a pessoa quando ela já deixou de ser presidente. E eu estou aqui em meu nome, em nome do tribunal, para fazer esse registro da nossa satisfação e parabenizá-lo pelo trabalho que desenvolveu à frente da Assembleia Legislativa. Na solenidade estavam presentes parlamentares, autoridades, família e amigos. Acredito que a casa esteja aí cumprindo já dentro do próprio regimento um ritual, principalmente em se tratando de Barros do Moraes, merecidíssimo. Uma justa homenagem, né? Por 2 vezes ele foi presidente dessa casa, líder do governo, tem um histórico todo de contribuição para o país e para o estado de São Paulo. Nada mais justo do que prestar essa homenagem para o deputado Barros Munhoz. O atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Samuel Moreira, do PSDB, esteve presente e fez questão de destacar nos 4 anos de mandato do deputado Barros Munhoz seu empenho e dedicação. Uma homenagem muito justa ao deputado Barros Munhoz pelo trabalho que ele desenvolveu como presidente, fez um excepcional mandato, foi reeleito com uma tranquilidade, o único presidente que ocupou por 2 vezes a presidência desta Assembleia. Então nós estamos muito felizes por esta homenagem muito justa que a Assembleia toda, os deputados todos prestam ao deputado Barros Munhoz. A estimativa do Ministério da Saúde é de que, por ano, mais de 570 mil pessoas tenham algum tipo de câncer. Os médicos sempre dizem, se o diagnóstico for feito cedo, as chances de cura, na maioria dos casos, é muito alta. Mesmo assim, saber que está com a doença e conviver com ela não é fácil. Por isso, muita gente precisa de atendimento psico-oncológico. E esse foi o tema do Saúde e Vida dessa semana. Eu vou começar com a Solange Valente para ela explicar um pouquinho o que é essa novidade aí, ou se não é tão novidade, mas ainda é desconhecida de muitos, a psicologia exatamente oncológica. Isso, ela não é tão novidade, mas é desconhecida. E muito importante, porque você viu, 500 mil novos casos por ano não é brincadeira, né? O que é a psico-oncologia? É uma interface entre a psicologia e a oncologia. Porque, assim, você vai focar exatamente no momento que a pessoa está passando. Então, assim, você vai procurar um psicólogo para depressões, outras questões também, a gente também trabalha com isso. Mas a psico-oncologia vai focar, assim, o que está acontecendo com você naquele momento, os aspectos biopsicossociais que estão envolvendo a doença. Você recebe um diagnóstico de câncer, você, assim, não vai querer saber de coisas da sua infância, você está querendo naquele momento trabalhar o que está acontecendo ali. É tudo novo, desestrutura, né? Assim, você está organizado no seu trabalho, na sua casa, às vezes é sintomático, porque o câncer, quando ele está adiantado, é que a gente começa a sentir dor. É uma doença silenciosa. Exatamente. Maldosa, eu sempre digo que é uma doença maldosa. Tanto é que, mas tem cura hoje, se diagnosticado precocemente. Tanto é que o símbolo é o caranguejo, né? Porque ele corre para todos os lados silenciosamente e rapidinho, né? Agora, para a gente exemplificar, é um preparo da pessoa para viver com aquela nova realidade, é isso? Exatamente, porque a gente tem muita dúvida. Mas não deixa de ser um autoconhecimento de um novo momento, claro, né? Porque o corpo da gente, ele sempre dá para a gente os sinais, né? É que a gente atropela. Então, assim, eu vejo como uma oportunidade. Eu ouço muitas pessoas falarem, era uma pessoa antes do câncer e outra depois dele. Porque você para repensar a sua vida, né? Porque, embora hoje tenha cura, né, ser diagnosticado precocemente, para muitas pessoas esse diagnóstico ainda é uma sentença de morte. Né? Então, assim, cai a ficha, né? Pô, eu estou com câncer, eu vou morrer. E tem gente que nem procura tratamento nos dias atuais, fala, eu vou morrer mesmo, e quando chega porque já está exposto, porque já está daquele jeito, né? Todo disseminado. Conta pra gente, Zé Carlos, como é que foi o impacto? Ou seja, o médico chegar e falar assim, meu amigo, você tem um câncer aí na sua próstata. Como é que foi esse impacto? Olha, no primeiro momento? Sinceramente, eu não tive a menor dificuldade. Para mim, eu tenho isso comigo. Não acredito. Eu tô nada, eu não sinto nada. Absolutamente, não tinha nenhum efeito, não sentia dor nenhuma, coisa nenhuma. Qual foi o sinal? Foi o exame de rotina? O exame de rotina. Aí que fiz a primeira vez, deu um PS alto, tomei um remédio,
em vez de baixar, aumentou. Eu pedi para o médico para fazer uma biópsia, não deu nada na primeira, ele falou, volta daqui a 1 ano, eu voltei em 6 meses, e aí na segunda biópsia aconteceu. Sem problema. Eu tive uma felicidade, eu era presidente da associação na ocasião, e o deputado Walter Feldman era presidente da Assembleia. Como médico, eu tinha uma certa amizade com ele, levei o resultado. Ele falou, não, você está com câncer e tal. E eu só queria um encaminhamento ao Hospital do Câncer, só para mim ter, porque eu tinha plano de saúde, claro. Eu só queria ter uma conversa, né? Claro. Com alguém que pudesse me explicar melhor. E ele, muito solícito, falou, não, você vai no meu médico. Doutor, nada mais, nada menos do que Dr. Miguel Cirurgi. Só. E eu não sabia, não conhecia, não tinha a menor ideia do que era. E fui ao Dr. Miguel no dia seguinte, aconteceu tudo muito rápido. No dia seguinte eu fui, ele já me receitou, me mandou fazer uns exames, e foi o único dia que eu tive realmente um impacto, foi quando no resultado desse exame que eu fiz, apareceu lá, o Zé Carlos tem esteatose no fígado e tem uma marquinha no pulmão. Eu fechei o exame e falei para minha mulher, eu estou premiado, e sendo assim, eu não vou fazer mais nada. E essa noite eu não dormi, rodei. No dia seguinte, eu fui ao doutor Miguel, ele estava operando, saiu da operação, ficou 8 horas numa operação para depois me atender, eu fiquei esperando lá, me atendeu. E me falou, não, isso não é nada. Eu falei, como não é nada? Eu tenho esteatose. Aí ele falou, você sabe o que é esteatose? Eu não sei nada o que é, eu sei que eu tenho esse negócio aí no fígado. Dessa mania de abrir exame, perca, a gente sofre por antecipação. Não olho internet, não faço nada. Se o médico falou, faça isso, eu vou fazer. Eu acredito nele. Aí o doutor Miguel falou, esteatose é uma gordura no sangue. 90% dos brasileiros têm. Debaixo de chuva, de sol, com camisa velha, campo sem grama, esburacado, traves com redes furadas, juízes sem formação e, às vezes, brigas imensas. Mas nunca falta raça e vontade de vencer. Depois, todo mundo se junta para uma cervejinha bem gelada. Do que eu estou falando? Do futebol de várzea, que, apesar da falta de espaço, está mais vivo do que nunca. O futebol amador foi tema do SP Esporte dessa semana. Imperdível. Diego, qual é a origem do futebol de várzea? O futebol de várzea ele nasce praticamente junto com a origem mesmo do futebol de profissional, principalmente aqui em São Paulo, que começou ali na região do Gasômetro, no bairro Várzea do Carmo. O nome já é bem chamativo para o nome futebol de várzea. Ali, à beira do rio Tamanduateí, à beira do rio Tietê. Ali existe como falou muito bem na introdução, um espaço alagado em que as pessoas que ouviam falar desse tal futebol, antes, até então praticado nas escolas inglesas, era o único lugar que eles tinham para jogar. Então aquele espaço ficou conhecido, era uma várzea, vamos jogar na várzea. Então ele nasceu quase que junto com a chegada do futebol lá, com Charles Miller, aquela coisa toda. O povo ia jogar bola onde? Só tinha, o melhor espaço para jogar era ali na beira do rio, que é a várzea. Então acho que antes de saber a origem das linhas do campo de futebol, antes de saber o que era impedimento, eles sabiam que eles iam jogar na várzea. Quer dizer, então, é uma característica geográfica, digamos assim, da cidade de São Paulo. E se espalhou pelo Brasil. Né? Em Minas Gerais é um termo muito usado, várzea, acho que por causa do Rio São Francisco também. Na Bahia é conhecido como baba. Então, até porque na Bahia é baba, no Rio é pelada. Isso. Essas denominações, elas surgem como? Bom, no Rio é por conta de você jogar sem grandes estruturas, a palavra pelada, né? Então você joga sem estrutura, sem uma trave, às vezes sem uniforme, então vamos bater uma pelada na praia. Mas em São Paulo, várzea é por conta disso aí, se espalhou pelo Brasil inteiro, o Nordeste conhece muito, com exceção da Bahia, por várzea também. E de fato, ao longo dos anos, o termo ficou meio pejorativo, esse transporte público é uma várzea, porque era praticado pelo povão mesmo, pelo proletariado mesmo, pelo assalariado, então por isso que teve esse termo pejorativo que prejudicou muito. Porque se remete a uma coisa de baixo nível. Isso prejudicou muito o futebol de várzea ao longo de algumas décadas, inclusive. Diego, Rodrigo, como é que os campos de várzea têm sobrevivido ao futebol profissional? Olha, Mauro,
na verdade, a gente está passando por uma crise agora, novamente, do futebol de várzea, né? Nós tínhamos aí um grande patrocinador em São Paulo, que fazia o maior torneio de várzea do mundo. Esse patrocinador saiu e ele também arrumava os campos, né? Eu penso, né, Garrafão, em voltando o patrocinador, este grande patrocinador, você resgata alguns terrões que já existia, ou pega mesmo algum campo de um time profissional que está mal das pernas, como a final deste campeonato, deste grande patrocinador. Acho que a gente pode falar o nome aqui, porque é conhecido, era a Copa Kaiser, né, de futebol, e enfim, as cervejarias aí estão brigando, deve trocar de cervejaria, mas era o maior campeonato de várzea do mundo, se eu não estou enganado. Vocês podem me corrigir aqui, Diego, Garrafão e Mauro. Agora, o meu olhar específico, até fui apresentado ali como diretor do documentário. Na verdade, foi uma série de grandes reportagens, né? E se juntar, dá quase que um documentário ali, quando eu trabalhava no SBT, casa que você também já trabalhou, Mauro. Mas era um olhar muito de essência. Eu procurei sair um pouco dessa coisa do terrão físico e ir para o terrão afetivo. O que a várzea trazia para o jogador, o que a várzea trazia ou traz para o espectador, quer dizer, para aquele torcedor que vai em campo, que às vezes joga junto com o jogador de várzea. Por que o jogador de várzea joga pela camisa do time e não pelo dinheiro? Então, enfim, na verdade, ao fazer esse mini documentário, a ideia foi resgatar um pouco do espírito da várzea para o futebol profissional. O projeto de lei que proíbe o uso de bala de borracha pela Polícia Militar em manifestações públicas no Estado segue para a sanção do governador Geraldo Alckmin. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos deputados aqui na Assembleia Legislativa. São Paulo, 13 de junho de 2013. Em protesto, 7 repórteres da Folha são atingidos. 2 levam tiros no rosto. 1 perde a visão do olho esquerdo. 12 de junho de 2014. Mais uma jornalista é atingida por bala de borracha, 29 de outubro deste ano. A Justiça de São Paulo proibiu, por meio de liminar, que a polícia militar utilize balas de borracha em manifestações nas ruas. A decisão é do juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 10ª Vara da Fazenda Pública da capital, que atendeu a pedido da Defensoria Pública de São Paulo. Os primeiros passos em direção à proibição do uso de balas de borracha já foram dados. Tudo para que cenas como estas não se repitam. Na verdade, a bala de borracha ela é um dos problemas dentro de toda a questão da resposta da polícia frente às manifestações e outras reuniões, mesmo com as culturais, né? Então, esse é o primeiro recado que está se dando de que nós não aceitamos a violência policial. Pressão para que a história do fotógrafo Sérgio Silva não aconteça mais. Eu fui alvejado por uma bala de borracha disparada pela tropa de choque da Polícia Militar. Essa bala de borracha acertou o meu olho esquerdo e a consequência dessa violência foi que eu perdi a visão do meu olho. E numa democracia, né, o principal instrumento é o diálogo. O principal instrumento é o debate das ideias, né, e a construção de soluções. E o que nós estamos vendo é que hoje no Brasil, né, a livre manifestação, né, continua ainda o reflexo da ditadura militar, né, onde você não tinha direito à organização, você não tinha direito às manifestações, e a gente percebe que isso permanece até hoje. O projeto de lei 608 de 2013, que proíbe o uso de balas de borracha, aguarda agora a aprovação do governo. O prazo é curto, faltam menos de 30 dias para que a lei seja sancionada ou vetada. Nós acreditamos que o governador está animado, inclusive, foi reeleito, tem um mandato pela frente e ele vai olhar com carinho, com respeito a essa decisão unânime aqui da Assembleia Legislativa e vai com certeza sancionar e nós vamos poder tirar definitivamente o uso da bala de borracha nas manifestações públicas aqui no nosso estado. O Inclusive dessa semana voltou a destacar aquele que pode ser o maior dos problemas de quem tem alguma deficiência: a falta de opções no mercado de trabalho. De tudo que a gente já falou aqui sobre acessibilidade, o mercado de trabalho ainda reúne os maiores obstáculos. É porque nessa área não são rampas, locais adaptados que fazem falta. É um olhar mais humano, aquele que contrata porque acredita que as pessoas com deficiência têm os mesmos potenciais.
Uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, feita com quase 3 mil recrutadores, constatou que 81% deles contratam apenas para cumprir a lei de cotas. E não é que neste cenário surge um novo mundo? Literalmente. Este é o nome do projeto da Fiesp que vamos conhecer a partir de agora, nesta entrevista com Silvio de Barros, diretor do programa. É uma honra ter o senhor aqui, inclusive. Muito obrigada pela presença. Não precisa me tratar de senhor, porque acho que eu não tenho a mesma idade, mas somos bastante amigos. É porque a gente precisa chamar de senhor, mas vamos chamar de você, porque senão então. Eu vou chamar você tem que me chamar de tio. Não, aí não me chama de senhora, que aí não pode. Eu adorei o nome desse projeto, porque é realmente o que eu falei na abertura, literalmente um novo mundo. Como é que a Fiesp chegou até uma ideia dessa? Eu acho que a gente tem que contar uma pequena história de como a gente chegou nisso. A questão de um ano e meio, as empresas levantaram os problemas que elas não tinham pessoas no mercado para serem contratadas para cumprir a lei de cotas. Faltava mão de obra. Faltava mão de obra. E a gente isso constatou no setor indústria. Hoje nós temos 4.730 indústrias no estado de São Paulo que estão sujeitas à lei de cota. Ou seja, tem mais de 100 funcionários. Então, o que acontece? E nós levantamos aproximadamente, de acordo com os percentuais, que praticamente essas 4.730 empresas gerariam 91 mil postos de trabalho. Olha só. E de acordo com os dados do Ministério do Trabalho de 2012, se eu não me engano, nós temos hoje 41 mil pessoas empregadas. Ou seja, nós temos aproximadamente 50 mil postos de trabalho que não estão preenchidos. Em aberto. Em aberto. E uma segunda coisa em que você, quando você abriu o programa, você falou, as pessoas que estão contratadas nem sempre estão felizes. Ou seja, a empresa tentou fazer para cumprir a cota, ela tem que criar um ambiente acessível para essas pessoas, são pessoas que estão procurando oportunidades de trabalho, são pessoas que de uma forma ou de outra querem garantir o seu futuro no sentido de possivelmente serem aposentados, terem uma garantia, uma segurança no trabalho, e nem sempre elas conseguem isso. Existe um benefício do governo que é pago para algumas famílias que têm renda baixa, e esse benefício também, quando ele é contratado, ele é suspenso, ou seja, não é pago o benefício enquanto elas estarem empregadas. O dia que elas saírem desse emprego, elas recebem novamente o benefício, mas existe, como tudo nesse governo, existe uma certa burocracia de chegada, quer dizer, como é que eu adquiro isso? Então esse é um outro medo que as pessoas têm em termos de procurar um trabalho. O segundo problema é um ambiente de trabalho, nem sempre é um ambiente acessível a ele, quer dizer, ele vai chegar, o chefe é chato, hostil, de repente. O próprio ambiente, existem brincadeiras normais que as pessoas às vezes fazem até com um bom objetivo para criar um certo ambiente gostoso, mas nem sempre são felizes essas brincadeiras e às vezes afetam as pessoas, elas ficam com medo, criam achando que está sendo tratado diferente. Então, você tem alguns problemas que a gente detectou na medida desse começo de programa. Aí nós começamos a ver o que a gente podia apresentar para que isso pudesse ser modificado. A lei partiu, quer dizer, o percentual de 2% a 5% partiu de uma pesquisa do IBGE, que, na nossa opinião, existiram algumas perguntas não bem interpretadas. Por exemplo, eles perguntavam, você tem problema de visão? Ah, eu tenho. Mas mesmo com óculos? Ah, eu tenho. Ah, então o senhor é deficiente. Só que, na verdade, o óculos dele era de 1920. Ele não trocou porque não tinha dinheiro. Então, simplesmente, ele não é deficiente. Então, ele não é elegível no programa de deficiência, mas foi considerado na pesquisa. Então, hoje, eu acho que é um problema de amostragem estatística, nós temos, segundo o IBGE, 24,7% de pessoas com deficiência no Brasil. Ou seja, 1/4 da população do Brasil é deficiente. O que eu acho que não é esse número, não condiz com a realidade. A gente olhando, a gente não vê 1/4 de pessoas com deficiência, que chamaria atenção. Presidente da recém-formada CPI da telefonia móvel vai convocar a responsável pela Anatel em São Paulo para cobrar por melhores serviços das operadoras de telefone celular.
Não sai daí não, que eu volto já já. A CPI que investiga os serviços de telefonia móvel paulista vai convocar o responsável pela Anatel em São Paulo. Os deputados querem explicações dos serviços prestados pelas operadoras de celular no estado. A CPI tem como objetivo apurar a origem dos problemas causados aos consumidores, investigar a qualidade e exigir a melhoria dos serviços das operadoras como a Vivo, Claro, TIM, Oi e Nextel, líderes de reclamações no Procon de São Paulo. Deputados que fazem parte da comissão já passaram por situações bem constrangedoras por causa dessas empresas. Eu viajo todos os dias em Piracicaba, São Paulo, e não consigo falar no celular. Você está falando, cai, são 10, 15 ligações para o mesmo número. Esse é um dos motivos da criação dessa CPI. Nós vamos a todo vapor para apurar o abuso que todas as operadoras da telefonia móvel fazem com o povo brasileiro. Existe uma série de problemas que nós vamos levantar aqui, convocar os responsáveis para tentar dar uma resposta, no nosso caso, ao povo paulista. Um vídeo apresentado durante a reunião mostrou o descaso e a falta de respeito de uma operadora de telefonia móvel com o consumidor. Do nome da cliente veio escrito, aspas, caloteira. O deputado Orlando Morando, presidente da CPI da telefonia móvel, é autor de 4 requerimentos aprovados na comissão, que serão encaminhados ao Poder Judiciário, ao Procon e à Anatel. Nós aprovamos uma convocação pela qual virá o representante da Anatel, o que representa a Anatel no estado de São Paulo, até para que ele possa fazer a apresentação do balanço e também possivelmente indicar o porquê de tantas falhas, tantas reclamações. Aprovamos um requerimento solicitando informações atualizadas da Fundação Procon sobre os problemas de reclamações com usuários de todas as ordens, não apenas no serviço, mas no atendimento, contas, cobranças irregulares. Aprovamos um requerimento para que o Tribunal de Justiça nos forneça um número de processos que foram ajuizados contra as operadoras no estado de São Paulo desde 2009 e aprovamos também um convite para que a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, uma diretoria que tem da Polícia Civil de São Paulo, possa encaminhar um delegado que conduza os inquéritos de um problema novo, relatado aqui hoje por deputados, em especial por deputado Fernando Capês, de uma fraude que vem sendo aplicada a consumidores em contas que não existe. Habilita uma conta no teu nome, você nunca usou aquele telefone, mas chega a cobrança. Mais de 30 mil pessoas estão à espera de um transplante de órgãos no Brasil. Em São Paulo, já está em vigor uma lei que garante prioridade ao transporte de órgãos e tecidos. Esse foi o assunto do programa Agora é Lei dessa semana. O porquê de criar um sistema, vamos dizer assim, mais preparado para essa questão de transplante de órgãos? Olha, na verdade, o espírito dessa lei, desse instrumento legal, autorizando o Poder Executivo a implantar esse sistema de transporte de órgãos e tecidos, é muito mais quando você vê a evolução técnica da medicina na área do transplante, quando você vê a solidariedade aumentando daqueles que voluntariamente deixam até atestado a autorização da doação dos órgãos. E lá na ponta você verifica muitas vezes que tudo isso teve uma evolução e muitas vezes os órgãos são perdidos ou por falta de um transporte adequado ou também e muito mais pela demora que você faz ao fazer a locomoção, né, do órgão, do transplante, da hora que você retira o órgão do doador até o transplante naquele que vai receber o órgão. Então, essa lei é simplesmente autorizando o governo e alertando que esse sistema precisa ser melhor equipado, precisa ter entre o que está acontecendo hoje, que a gente vê, a boa vontade da polícia, do corpo de bombeiro, mas não existe, vamos dizer, um título normativo para que isso aconteça.
Então, o que nós estamos aqui, eu fico muito contente da TV Assembleia fazer essa discussão, nos dar oportunidade, porque o meu projeto de lei já foi aprovado, Ana. O que está precisando agora, o governador já sancionou, o que está precisando é regulamentar. Eu acho que a regulamentação não é o legislador, não é o executivo, tem justamente que ouvir as pessoas que estão fazendo isso. Então a TV Assembleia está de parabéns por trazer aqui tanto o doutor Diogo como o doutor Lima, que lá, vamos dizer assim, atuam, né, na área técnica, na área da medicina, e são eles que têm que ser ouvidos. Eu tenho certeza que será uma oportunidade muito boa daqueles que estão nos assistindo aí, ouvi-los e ver justamente a preocupação para que a gente aproveite 100% dos órgãos doados. E que a gente tem orgulho, né? Antes de começar o programa, a gente falava aqui que o nosso sistema de transplante no Brasil é reconhecido mundialmente. É o melhor sistema dentro dessa realidade. Ainda bem, né? A gente tem índices tão negativos em determinadas áreas, mas a gente, dentro dessa realidade, tem que se orgulhar. Doutor Lima, dentro do projeto do deputado Aldo Demarque, a questão logística ainda enfrenta certa dificuldade? Ou seja, a questão do transporte tem que ser organizada? Queria inicialmente cumprimentar o deputado pela iniciativa, que eu acho absolutamente salutar, acho brilhante a iniciativa de ajudar no fomento dos transplantes no país. E eu vivencio as duas pontas do sistema. Uma, como especialista em transplante, então todas as dificuldades que ainda nós vivenciamos, principalmente o transplante de coração, que o tempo que o órgão pode ficar fora do corpo é muito curto, de 4 a 6 horas no máximo, então é uma correria. E o segundo ponto que eu vivencio é da gestão desse problema frente à Comissão de Doação de Órgãos da BTO, que eu sou um dos 5 coordenadores nacionais. Então, a questão, o Brasil, ele tem muito a comemorar no que se refere aos transplantes, mas ainda tem muito a melhorar. Muito a comemorar porque nós temos o maior programa público de transplantes do mundo. 95% dos transplantes feitos nesse país são feitos pelo SUS, gratuitamente à população. Qual o percentual de sucesso hoje, doutor? Varia muito de especialidade para especialidade. Hoje a sobrevida para o transplante de coração está ao redor de 16 a 18 anos. Tempo médio de sobrevida. Você vai dizer, é pouco? É pouco se você for comparar com quem é normal. Para quem teria 1 ano a mais de vida, sem qualidade, viver 17, 18 anos, significa ver um filho formado numa universidade ou não, ver um neto nascer ou não, e daqui a 17 anos, nós não sabemos aquilo que a medicina pode apresentar. O deputado federal Arnaldo Jardim, do PPS, veio ao Arena Livre debater o atual momento do setor sucroenergético. Ele traduziu em números ao repórter Jorge Machado o tamanho da crise no setor. Eu queria começar o assunto rememorando o porquê dessa crise. Eu vou lembrar aqui que no governo Lula houve uma experiência agressiva de política externa, inclusive dizendo que o Ministério das Relações Exteriores devia ser o mascate, vender o que havia de melhor no Brasil. Eu lembro aqui aviões da Embraer, as commodities, o minério, soja, carne, celulose e o etanol. Isso para limpar a matriz energética dos países ricos e, de alguma maneira, compensar a China, que era a fábrica do mundo movida a carvão. No meio do caminho, alguma coisa mudou radicalmente. E esse alguém, eu digo, que é o pré-sal, né? Que alavancou uma avalanche de investimentos, hoje está garantindo 1/4 da produção nacional de petróleo, mais de 500 mil barris por dia. Por que dessa guinada? O que houve no meio do caminho para a gente abandonar uma matriz limpa, o etanol, e partir para o hidrocarboneto, o petróleo? Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Jorge. Uma alegria muito grande poder estar com você. Muito obrigado à TV Assembleia por essa oportunidade. Uma alegria imensa poder estar ao lado do meu companheiro, parceiro de jornadas, companheiro de partido, meu presidente estadual, que é o deputado Davi Zaia, um querido amigo e que sobre este assunto tem muito a dizer. Aliás, mais do que dizer, o Davi tem militado nessa questão que é na defesa do setor sucroenergético. Nós estamos, minha gente, falando da cana. E a Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma extraordinária colaboração a essa atividade econômica, que é plantar, cultivar e depois transformar numa riqueza a cana-de-açúcar, que ocupa tanta gente no estado de São Paulo, é o principal produto do nosso PIB agrícola do estado de São Paulo, e daí vem o açúcar como veio em toda a nossa história. Daí vem o etanol, que é mais recente. E agora vem uma outra coisa muito importante, que é a energia que vem
a partir da queima do bagaço da cana e que num preço muito melhor do que aquilo que nós estamos pagando pelas termoelétricas e de uma forma muito mais acessível ao meio ambiente, muito mais amigável com o meio ambiente, tem sido também uma colaboração. Antes de entrar na sua pergunta, me permita só 2 minutos aqui de referência, Jorge, porque a Assembleia Legislativa, que sempre acreditou nisso, teve em 2 episódios, eu devo mencionar, um papel extraordinário. Eu estava aqui na época e coordenava aquilo que nós chamávamos da Frente Parlamentar pela Energia Limpa e Renovável. E foi aqui que foi dada a largada para que o etanol se transformasse naquilo que ele é hoje, um combustível importante para o país e reconhecido internacionalmente. Aqui a Assembleia abaixou o ICMS de 25% para 12%. E isso foi considerado decisivo para que o etanol pudesse se afirmar. Aqui a Assembleia de São Paulo fez uma disciplina que transformou numa lei e algo que foi gradativamente sendo feito, que foi nós terminarmos com a queima da cana-de-açúcar. Foi extraordinário, a queima da palha, aquilo que era a queima que antecedia a colheita, porque você tinha a colheita feita de uma forma manual pelas pessoas e as pessoas não poderiam entrar no meio daquele canavial cheio de folhagem, porque isso significaria, inclusive, animais ali, coisas desconhecidas e um trabalho muito mais penoso. Então, se queimava e depois as pessoas iam cortar. Hoje, isso não acontece praticamente quase nada no estado de São Paulo. A nossa safra agora já é colhida de uma forma mecanizada, o percentual chega agora na casa de 80% e só em regiões de declividade que ainda se faz o corte assim, e isso vai se terminar rapidamente. Foi uma lei aprovada pela Assembleia, nós participamos que fez isso. Portanto, a Assembleia de São Paulo acreditou, participou e ordenou essa atividade tão importante. E essa atividade hoje se encontra numa crise, você disse bem. Quando acontece uma crise num setor de atividade como esse, e a dimensão da crise é gravíssima, tá certo? Nos últimos 4 anos fecharam 60 usinas. De 4 anos para cá, outras 74, portanto, somando 134 usinas, de um universo de 390, dá quase 1/3, 74 estão em recuperação judicial. Provavelmente não conseguirão resolver a sua dívida. O setor, hoje, vive uma crise muito acentuada. Os plantadores e fornecedores perderam renda e muitos tiveram que entregar a sua propriedade e estão absolutamente desalentados daquilo que fazem. Trabalhadores foram demitidos, só na cidade de Sertãozinho, que aí é uma área industrial, que como Piracicaba vive do entorno da cana, tá certo? Nós tivemos muita gente que foi também demitida, por quê? Porque não faz mais a turbina, não constrói mais a torre e assim por diante. Por que que isso aconteceu? Uma audiência pública no Legislativo Paulista debateu casos de desaparecimento e assassinatos de homossexuais ainda não esclarecidos pela polícia. Esta foto, tirada com um celular, é um dos últimos registros de Diego Fernando Silva, 30 anos, desaparecido desde janeiro. A irmã Fernanda denuncia que falta interesse da polícia e da empresa de call center onde ele trabalhava em solucionar o caso por um só motivo: a orientação sexual. Infelizmente, nesse país, só manda quem tem dinheiro. E quem não tem, obedece. Essa é a realidade. Porque, com certeza, se ele tivesse dinheiro, já teriam resolvido, já teria pelo menos falado se ele está morto ou vivo. Agora, pelo fato dele ser homossexual, está acontecendo tudo isso, eu tenho certeza. Na audiência pública, a ONG Ação Brotar pela Cidadania e Diversidade Sexual também denunciou o caso do desaparecimento do bailarino Euis Antony de Oliveira e 5 assassinatos ainda não esclarecidos de homossexuais, todos em 2014. Está na hora, mas que na hora que o Poder Legislativo cobre do Estado e que saia daqui hoje já algumas determinações efetivas para que seja encontrada tanto a segurança pública do Estado de São Paulo e que saia também umas demandas com o Ministério Público Federal que a gente possa ter um aporte para encontrar os desaparecidos. Os assassinos têm que ser encontrados e têm que ser criminalizados porque existe crime de homicídio.
existe crime de latrocínio. A coordenadora de políticas para a diversidade sexual da Secretaria Estadual de Justiça participou da audiência e disse que não faltam esforços, faltam pistas. A Secretaria de Segurança Pública, inclusive, criou um grupo de trabalho que tem representantes, tem da Polícia Militar, Polícia Civil, tem representantes da sociedade civil que estão no Conselho Estadual LGBT, que fazem parte desse grupo de trabalho, para pensar formas, estratégias para melhorar esse tipo de situação aí com relação a uma diminuição efetiva dos casos que estão acontecendo. A cada hora, um homossexual sofre violência no Brasil. De acordo com a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, os casos de homofobia cresceram quase 500%. Em 2011, foram registrados 1.159 casos e até outubro deste ano, mais de 6.500. Os jovens são as principais vítimas. A audiência pública ela tem como foco central exigir que o poder público tome providências, investigando e coibindo esse tipo de crime. Para nós, a homofobia é crime e o poder público, através da Secretaria de Segurança Pública, sobretudo, tem que tomar medidas em relação a isso, porque é muito grave o que vem acontecendo no estado de São Paulo. O deputado Orlando Bolsoni, do PSB, quer ampla divulgação dos indicadores sociais e de renda. E ele levou essa discussão ao programa Por Dentro da Política. Vamos rever um trecho da conversa com o repórter Jorge Machado. Eu queria falar com o senhor sobre um projeto de resolução de sua lavra que cria o Fórum Anual de Debate sobre o Índice Paulista de Responsabilidade Social, o IPRS, e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, o IPVS, e fixa outras providências. Antes de mais nada, o que falar desses sistemas de indicadores que foram criados aqui, encomendados por essa Casa de Leis, a Fundação SEAD, né, deputado? Correto. A época, os primeiros estudos ocorreram ainda à época do presidente Vanderlei Macris. Sim. Depois eles foram efetivamente implementados pelo presidente Sidney Beraldo. E depois, também na presidência do Rodrigo Garcia, no sentido de divulgar. Então, eu acredito que esteja havendo uma evolução. Os índices de 2000, que foram divulgados agora em 2012, que são estudos estatísticos de 2010, nós participamos de forma efetiva. Nós já fizemos um seminário aqui no auditório Paulo Kobayashi, recebemos municípios. Então, cada vez mais as administrações públicas, elas vão ter que ser inovadoras, vão ter que trabalhar com indicadores. Ainda recentemente também, acho que é um tema que nós vamos ter que trazer para casa, o Tribunal de Contas criou um índice de efetividade da gestão municipal. Então, nós vamos ter que ter indicadores para saber se nós vamos, se nós evoluímos e o quanto nós evoluímos. Então, a importância dessa ideia de o fórum, foi o meu projeto, foi aprovado, já foi devidamente homologado, tranquilo, passando pelas comissões, de que depois possamos levar as regiões, tal qual levamos o orçamento, para discutir nas regiões a questão do desenvolvimento. Seria então uma discussão positiva, uma discussão proativa e, ao mesmo tempo, uma discussão de planejamento. É uma maneira de também divulgar esses indicadores, deputado, porque muita mídia existe para o IDH, o IDHM, exato. E pouco se fala no IPRS e no IPVS, que são indicadores consistentes e atualizados, tem que lembrar isso. O IPRS, que é o Índice Paulista de Responsabilidade Social, ele é considerado por um dos grandes estudiosos de desenvolvimento sustentável, que é o professor José Eli da Veiga, economista da USP, José Eli da Veiga, que estuda desenvolvimento sustentável. Ele considera o índice mais evoluído de todos, mesmo mais evoluído, inclusive, que o IDH e depois, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que no Brasil ele é depois desenvolvido dentro da linha do IDH pela Fundação João Pinheiro da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é uma evolução. Por que é uma evolução? Porque ele aumenta o número de indicadores. Então, ele considera tal qual
o índice, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele considera também a riqueza, ele considera a longevidade e considera a escolaridade. Até aí tudo igual, mas ele amplia os indicadores. Enquanto o IDH na riqueza só considera a renda, no caso no IPRS se considera o valor adicionado, consumo de energia elétrica residencial, consumo de energia elétrica industrial, remuneração média das pessoas. Aliás, então é mais amplo. É importante que se diga que todos esses indicadores estão à mão, estão na internet. Aliás, vamos mostrar aqui. Eu já marquei, deputado, inclusive eu tenho algumas cidades aqui já próximas à sua cidade, São José do Rio Preto, que é do grupo 1, mas a gente pode olhar outras cidades. Cedral está no grupo 4, Tabapuã no grupo 3, Embaúba também grupo 3, Barretos grupo 3, diversas cidades aqui da região de São José do Rio Preto que tem indicadores de longevidade, né? E de riqueza que não estão próximas dessa cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Como é a sensação de olhar uma cidade no grupo 1 azul, cercada de outras cidades mais pobres e com outros problemas sociais? Primeiro entender o índice. Né? O índice é um indicador, não existe um índice perfeito, assim como existem muitos índices que aferem a inflação, por exemplo, com características diferentes. Esse também é um índice, embora talvez seja o mais desenvolvido. A região noroeste paulista é a região que tem os melhores indicadores de longevidade, ou seja, de saúde, e os melhores indicadores de escolaridade, ou seja, indicadores de educação. Mas não tem os mesmos indicadores com relação à riqueza. Quando chega em riqueza, ele é primeiro, a região é a primeira em saúde e educação. Quando chega em riqueza, ele está por volta do 10º, que vai aferir justo esses indicadores que eu acabei de discutir. Uma sessão solene aqui na Assembleia prestou homenagem aos marinheiros do Brasil. Proposta pelo deputado Fernando Capês, do PSDB, a solenidade antecipa a celebração do Dia do Marinheiro, comemorado em 13 de dezembro, e também homenageia o patrono da Marinha do Brasil, Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré. A Marinha do Brasil conta com 58 mil militares e 9 mil civis a seu serviço. Tem por missão preparar e empregar a Força Naval na defesa do Brasil, além de exercer inúmeras atividades civis, educativas e de pesquisa. A Marinha foi homenageada na pessoa do almirante Wilson Pereira de Lima Filho, comandante do 8º Distrito Naval. Ele agradeceu e retribuiu a honraria, entregando ao deputado Fernando Capês um quadro do navio veleiro Cisne Branco, representativo da Marinha do Brasil. Essa é uma iniciativa muito importante, porque mostra como os paulistas, representados aqui pelos nossos deputados estaduais, valorizam as nossas Forças Armadas, especialmente a Marinha do Brasil. A solenidade teve a participação de um grupo de dança da Escola Estadual Tamandaré, que apresentou danças típicas de diversas regiões do país. As Forças Armadas no Brasil têm origem democrática e elas são formadas por integrantes da própria população. Portanto, é o povo homenageando os seus poderes legitimamente constituídos. A Assembleia Legislativa se sente engalanada e feliz de poder fazer essa sessão solene. E a gente encerra o Panorâmica de hoje com música de qualidade do cantor, compositor e roqueiro Grego Dário, que participou do Dedo de Prosa. Boa semana para todo mundo. Até semana que vem. Tchau! Frases que estão escritas dentro de você, pedem pra você se amar, pois é amando que você vencerá. Tudo que eu sonhei pode até vir a brilhar, me invadindo como as ondas do mar, na tentativa de me conhecer. Melhor eu não sei.
Quem busca não é sofrer. Mover montanha já foi dito atrás. O que lhe falta é compreender. A estrada em que estamos é longa. O fim dela eu não sei imaginar. Fica parado aí sentado e me olhando. Alguém me disse, esses seus olhos nunca irão brilhar. Pior eu não sei, melhor mas também igual. E nunca terá